Paz seja convosco, Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos novamente unidos através deste canal da internet. Peço permissão para você para ficar sentado. Não tenho o meu suporte para poder ficar em pé. É meio estranho estar falando contigo sentado, mas Deus sabe todas as coisas e Ele nos proporciona esse tempo na presença dEle para que nós possamos continuar aprendendo a respeito da palavra dEle, dos ensinamentos dEle. Quero convidar você a curvar sua cabeça para que nós possamos orar, fazendo a abertura do nosso tempo de Escola Bíblica Dominical. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu cuidado. Agradecer, Pai querido, pelo Teu amor que nos constrange. Agradecer, Pai querido, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em meio a lutas e dificuldades, Tu és presente, Tu nos enche da Tua graça, do Teu amor, e nós podemos ter vida e vida em abundância, mesmo que aos nossos olhos nós estejamos perdidos, Pai. Queremos colocar na Tua presença todo esse tempo que estaremos trabalhando o tema da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor possa, Pai querido, nos conceder uma imagem nítida, um áudio também bom, conexão de ida e de volta, gravação, tudo possa ser da mais perfeita ordem para a glória, honra e louvor do Teu santo nome, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero mais uma vez saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo eu estando em São Paulo, você ainda chega atrasado. Separe esse dia do Senhor, o domingo, esse dia que é um dia especial, que é a data onde Cristo ressuscitou, que mudou o calendário cristão, para que nós pudéssemos ter, em especial, o dia do domingo, para que nós pudéssemos descansar, nós pudéssemos ouvir a Sua santa e bendita palavra. Estamos nos reunindo ainda de forma virtual. Tinha como planos abrir a nossa igreja na semana que entrasse na Santa Ceia, mas eu creio que não vai ser possível devido a estar aqui em São Paulo. Eu tenho que... Mamãe, fecha a janela, por gentileza. Diminuir o cortina também? Só a janela, só o vidro. Eu tinha planos de estar, na semana que passou, estar abrindo a igreja, mandando ligar a água, a luz, fazendo uma limpeza, poder te recepcionar. Mas houve esse revés, o falecimento do meu papai, e eu ainda vou ficar mais alguns dias aqui, dando um suporte com a minha mamãe. A minha ideia é sair na quarta-feira ou na quinta-feira, eu vou voltar de carro, com o carro dele, olha, pelo meu retorno, eu vou avisar antes, tá? Mas vai ficar muito em cima para a gente tentar fazer alguma coisa. Eu quero manter o culto online, nós temos pessoas que assistem através da internet, nós temos pessoas de outros estados, então eu quero fazer com calma, tá? Nós já viemos até aqui desta forma, eu não vou atropelar não, tá? Então na semana que vem a gente ainda vai ter a Santa Ceia de uma maneira virtual, mas eu creio que na outra semana, se Deus assim o permitir, se tudo der certo, a gente vai poder vamos poder estar nos encontrando de uma maneira muito segura. A maioria das pessoas já teve o Covid. Nós vamos tentar de alguma maneira unir as famílias lá, pessoas que já têm uma convivência para eles ficarem juntos, um pouco mais próximos. E aqueles como eu, a Rosângela e a Luísa que ainda não tivemos, podemos ficar um pouquinho mais longe, pelo menos para evitar o problema da contaminação. Estamos trabalhando dentro da Escola Bíblica Dominical o texto que é chamado de O Filho Pródigo, que nós temos observado que não é tão apenas o filho pródigo assim, né? Nós temos a figura do filho pródigo, que é o filho que gastou os seus bens e foi embora, mas o foco, nós temos percebido que ele é muito mais no irmão que ficou, que tem aquela condição moral. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Pode pegar, não tem problema não. Vou passar aqui. Você só não abra o texto se você souber de cabeça, tá? Aí você está liberado. Você tem que ter esse hábito de que, independente de quem quer que esteja
falando para você, qualquer que seja a autoridade, confira tudo, entendeu? Quando nós recebemos um pagamento e a pessoa entrega uma quantia em espécie para a gente em dinheiro, normalmente nós fazemos a conferência, a pessoa própria que entrega o dinheiro fala assim, confere por favor. Então esse texto é importante que você confira, em especial dentro de uma didática de ensino, quando você lê, quando você fala, quando você ouve, quanto mais sentidos você usa, mais a palavra fica gravada dentro do seu coração, dentro da sua mente, você tem mais lembrança disso, tá? É Lucas capítulo 15, verso 11 em diante. Assim diz a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11 em diante. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este filho meu estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe, que era aquilo? E ele lhe informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu manda matar para ele o novilho cevado. Então lhe perguntou o pai, meu filho, lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é seu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Palavra do Senhor. Amém. Senhor, em nome de Jesus, lemos mais uma vez a tua santa e bendita palavra. Verdade que transcende épocas e eras. Verdade, Pai querido, que alcança neste dia o nosso coração. Que o Senhor possa, Pai querido, nos abençoar com entendimento, nos abençoar, Pai querido, com a luz do teu Espírito Santo. Peço, Pai querido, que o Senhor me capacite nesta manhã a ser um instrumento do Senhor, um vaso de honra para trazer a mensagem santa ao meu coração e ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Começamos na semana passada esta terceira parte desse estudo do Filho Pródigo. Como nós fazemos sempre, vamos fazer uma breve revisão. E nós começamos sob o título Redefinindo o Pecado. E aí a gente tem o foco em alguns tipos de pecado, outros para nós não são tão preocupantes assim. Estava conversando esses dias com a minha mamãe, falando, por exemplo, sobre o homossexualismo. É pecado.
Tá? Não adianta você querer mexer, não adianta você querer inventar, é pecado. Mas qual o grau desse pecado em relação à minha fofoca? Lembrei de um texto, até que eu estava comentando com ela, em que Deus fala que 6 pecados Deus odeia e o 7º ele abomina. E o 7º que ele abomina é fazer contenda entre irmãos. Ele não fala do homossexualismo, por exemplo. Então nós temos que entender que o pecado ele tem que ser analisado segundo a ótica da palavra e segundo a ótica de Deus, e não segundo o que eu acho ou o que eu não acho. Se eu acho que fumo não é tão preocupante assim, ou a bebida, ou qualquer vício, ou a mentira, o roubo, o que importa é a análise e o parâmetro de Deus. E aí nós falamos na semana passada que Jesus usa o filho mais novo e o mais velho para mostrar 2 caminhos básicos que os seres humanos procuram para encontrar a pretensa felicidade. Um é um caminho moral, em que se estabelecem regras e há uma rigidez em cima dessas regras. Meu papai era assim. Ele tinha as regras rígidas dele, em que aquilo era o parâmetro dele. E aí você pode ter uma segunda posição, que é a posição da liberdade desenfreada, em que eu não tenho regras nenhuma. Ou é 100% regras, ou é 0% de regras. Ambas são maneiras de você encontrar um significado, um apoio, uma autojustificação para o que você faz. Então, quando você age de uma maneira e está dentro dos seus parâmetros, está tudo certo. Mas o outro, que age de uma maneira diferente, ele tem que ser execrado. Aqui em São Paulo, a condição está bem diferente da condição de Brasília, em que aqui as pessoas elas estão no sentido da Covid. Eu vou usar um termo, entendeu? Um termo neurótico. Eu entrei no elevador, não sabia que tinha essa regra, e havia lá, depois eu vi, né, tinha lá, se você entrar no elevador sozinho, beleza. Se você entrar com pessoas da sua família, beleza, mas você não pode entrar com um terceiro dentro do elevador. Tá? O elevador da minha mãe, o elevador padrão, entendeu? Que cabe até 8 pessoas. Quando eu entrei no elevador, a pessoa que estava no elevador, ela virou praticamente de costas para mim e colocou o rosto dele encostado no vidro, como se houvesse uma contaminação ali quase que radioativa. Então as pessoas elas têm parâmetros, os parâmetros da Covid lá em Brasília são totalmente diferentes dos parâmetros da Covid aqui em São Paulo. E assim nós vivemos buscando apoio nesses padrões. Conseguimos ser bem-sucedidos na felicidade se nós trabalharmos em algum desses 2 padrões. São padrões diferentes, mas que nem sempre nós podemos entender como padrões que são padrões corretos. Nós temos que entender que aquele que tem o padrão da moralidade, e moralidade não tem a ver com sexualidade, sim com padrões pré-estabelecidos, como este que tem padrões mais liberais, eles são pressupostos que são determinados por nós como seres humanos, mas que nem sempre eles estão certos. Eu posso dizer, vou viver como desejar, e encontrar o meu verdadeiro eu e a verdadeira felicidade por meio deste caminho. É assim que nós decidimos agir. É assim que nós decidimos aquilo que é certo e o que é errado. Nossa sociedade ocidental ela é tão profundamente dividida entre essas 2 abordagens que quase ninguém aceita imaginar que tem outro estilo de vida. Ou você é, ou você não é. Dentro da política, por exemplo, ou você é a favor do Bolsonaro, ou você é contra. Ou você é a favor do PT, ou você é contra. Ou você assiste a Globo, ou você é contra. Você entende que nós estabelecemos limites, padrões para que nós possamos existir? Você não consegue imaginar, por exemplo, uma pessoa que considere uma posição extrema do lado direito, a esquerda do lado, e você consiga ficar centralizado e equilibrado, não dá. Ou você é, ou você não é. Essa é uma postura que nós temos bem enraizado dentro da nossa condição, da nossa sociedade ocidental. Quando você critica ou se distancia de uma pessoa
Todos ao redor assumem que você optou seguir por um caminho ou outro. Então as pessoas elas ficam a nos observar. Se eu me posiciono de uma maneira, você é de esquerda. Se eu me posiciono de outra maneira, eu sou de direita. Dentro do cristianismo. Ou eu sou uma pessoa que é pentecostal, em que eu gosto daquelas manifestações, eu sou uma pessoa extremamente gelada. Quando se fala, por exemplo, dentro da igreja presbiteriana, tem a brincadeira dentro do meio cristão que fala que eles são sorveterianos, porque eles não pulam, eles não dão júbilo, não dançam. Da mesma maneira, as pessoas que estão dentro do contexto presbiteriano, ou uma igreja mais tradicional, quando vem alguma série de movimentos dentro da igreja um pouco mais avivada, também já condenam. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque Jesus Cristo ele não era extremista, pelo menos nas coisas que havia uma certa liberdade em que ele poderia trabalhar. E nós não somos chamados a sermos extremistas, a menos que sejam conceitos das Escrituras. Como eu já tratei com você, Jesus Cristo ele é Deus. Ponto. Não há conversa. Jesus Cristo, ele nasceu em carne, ponto. Então são conceitos cristãos dentro dos nossos conceitos espirituais que são pilares dentro do nosso entendimento. Como dentro da Constituição tem as cláusulas pétreas, ou seja, cláusulas que não podem ser alteradas. Então nesses contextos nós nos fixamos. Mas nos outros sentidos, por que nós temos que gerar e criar tanto atrito entre o nosso relacionamento entre as pessoas? Quando você critica ou se distancia de uma pessoa, todos ao redor assumem que você optou por seguir outro caminho, porque essas duas vertentes, radicalidade da direita ou radicalidade da esquerda em qualquer área, tendem a dividir o mundo em dois grupos básicos. Dizem os conformistas morais. As pessoas imorais, aquelas que não seguem o meu padrão. Aquelas que fazem do seu jeito são o problema do mundo. As pessoas moralistas são a solução. Então a pessoa que está do lado direito, ele fala, qualquer pessoa que haja diferente de mim está errado. O problema do mundo é porque eles não pensam como eu. As pessoas progressistas já pensam do outro jeito. Olha para aqueles que são os radicais e fala assim, eles são os donos da verdade. Só eles conhecem, só eles sabem. Não, a solução está em nós. Um pensamento mais livre, um pensamento mais, assim, em que eu não tenho que me adequar a nada. Eu posso dormir a hora que eu quero, eu posso comer o que eu quero, eu posso fazer o que eu quero. E aquela velha frase que a gente vê na mídia, meu corpo, minhas regras. Não, eu tenho direito, o corpo é meu e eu faço o que eu quero. Ambos os lados dizem, nossa maneira é o caminho para colocar o mundo nos eixos. E se você não está do nosso lado, é contra nós. Você entende o problema da situação? Você exclui pessoas, mesmo do seu círculo de amizade, mesmo do seu círculo familiar, porque eles pensam diferente de você. O nosso Deus, ele é um Deus que determina através das Escrituras como ele quer ser adorado. Sim. Mas ele nos dá certa liberdade. Nós temos que entender que nós podemos adorar o nosso Deus, ser obediente a ele de uma maneira diferente. Existem limites? Sim. Quem define esses limites? É o pastor Paulo? Não. É a igreja batista? Não. É a igreja presbiteriana e qualquer outra? Não. Quem define os parâmetros são as Escrituras. Quanto mais nós lermos as Escrituras, mais nós saberemos que padrão é este que nós temos que seguir. Devemos então concluir que todo mundo se encaixa em uma dessas duas categorias? Então, pastor Paulo, ou o cara é da direita ou ele é da esquerda? Sim e não. Um número elevado de pessoas demonstra um temperamento que os predispõe a escolher uma vida de conformidade moral. Você pode escolher ser mais extremista do lado direito. Não há problema. Você pode escolher ser uma pessoa mais liberal. Não há problema. O problema é você querer impor sobre a vida do outro o seu jeito de agir. Quando você tenta impor sobre o outro, este é o problema.
A minha função como pastor, na sua vida, não é fazer com que você seja igual a mim, uma Rayane parecida com o pastor Paulo, ou qualquer um de vocês. Não é esse o objetivo. O meu objetivo é trazer elementos para que você decida como agir. Esta é a minha função. Em muitas igrejas, a pessoa ela tem que ter aquele padrãozinho, é como se fosse uma forma. Você vai passar nessa forma, se não passar, você não entra. O Novo Testamento está recheado de textos que o apóstolo Paulo fala, as pessoas não entram e não deixam entrar. Impedem que as pessoas cresçam. Eu não estou aqui para impedir o seu jeito de agir. Há um tempo atrás, o nosso irmão Felipe estava conversando comigo sobre algumas possibilidades e nós, orando, nós achamos que poderia ser um caminho melhor. E depois mudou a situação, ele tomou uma decisão diferente. Eu não tenho que ficar chateado porque ele não seguiu os meus ensinamentos ou porque ele não fez aquilo que eu indiquei. Eu não estou como a voz da verdade. Eu estou aqui simplesmente para trazer elementos. Dentro desse conceito, nós temos que entender que você pode sim migrar de um lado para outro dentro da sua vida e dentro dos assuntos que assim aparecem para você. Muitos já experimentaram o paradigma ou o padrão da conformidade moral, mas perceberam que isso acabava oprimindo e depois de uma mudança dramática acabaram optando por uma outra parte mais liberal. E você, na sua vida, você vai alimentando o teu caminhar exatamente com essas decisões. Você tem que ter partes mais livres, como partes mais radicais, e você vai caminhando e vai sendo construído, você constrói o seu cristianismo dentro desta forma de agir. Você tem que entender que você não é um padrão, aí a Coca-Cola. Se você tomar uma Coca-Cola aqui no Brasil, ou tomar uma Coca-Cola no Japão ou na Alemanha, o que muda é apenas a água, mas a composição é a mesma. O rótulo é o diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Você não é uma Coca-Cola, você é uma pessoa diferente. Eu tenho o meu jeito de agir, você tem o seu jeito de agir. E nós juntos louvamos e adoramos o nosso Deus. Voltando ao nosso material, entenda que o que aconteceu do problema ali, sim, o jovem que saiu, ele agiu errado. Da mesma maneira que o mais velho que ficou agiu errado. E talvez se eles tivessem um pouco mais de flexibilidade, eles pudessem sim se acertar. A história, conforme nós falamos, ela não mostra o que aconteceu depois. Porque é algo que vai ser escrito por você. Aquele texto estava sendo falado para publicanos e fariseus. Publicanos, não ajam como publicanos. Tentem ser um pouco mais como os fariseus. Fariseus, não sejam só fariseus, tentem ser um pouco mais como os publicanos. Não no sentido de pecado, mas no sentido de maleabilidade. As escrituras, elas nunca foram escritas para serem lidas de uma maneira absolutamente literal, e sim através da ótica do Espírito Santo. Muitos já experimentaram o padrão da conformidade moral, mas perceberam que estavam, num sentido, sendo opressos e passaram a ser um pouco mais livres. Outros fizeram o caminho oposto. No entanto, há pessoas que podem sensatamente dizer que combinam ambas as abordagens sob o teto de uma única personalidade das Escrituras. O que eu quero para você? Que você seja uma pessoa equilibrada. O equilíbrio, ele é importante. Seja duro quando você precisar ser duro. Seja amoroso quando você precisar ser amoroso. Este equilíbrio, ele é espelhado pelo nosso Mestre, Jesus Cristo. Um homem que olhava para os fariseus e os chamava de raça de víboras, mas que abraçou Nicodemos, que era fariseu, que pregava contra o pecado. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas recebeu a prostituta e falou, vai e não peques mais. Este equilíbrio, o mundo carece disso.
Você tem que ser equilibrado. Há alguns irmãos mais velhos de aparência bastante tradicional que são radicais. E você olha para eles como radicais, mas que no secreto eles têm alguma válvula de escape. Há irmãos que são mais novos, que de alguma maneira também buscam algum tipo de válvula de escape dentro dessa radicalidade. Nós vemos na televisão e isso é algo que é patente para você assistir. Assista com esse olhar. Algumas operações policiais que visam a captura de predadores sexuais de adolescentes na internet, com frequência, resultam na prisão de pessoas altamente religiosas, incluindo, muitas vezes, pastores, padres e outros homens religiosos de todas as religiões. Você entende? A pessoa ela se coloca como aquela esfera da moralidade, mas ele no secreto ele vê pornografia, ou ele pratica atos ilícitos. Aquele que é extremamente liberal, e eu vi ontem o meu sobrinho, não, agora eu sou vegetariano. Ontem minha irmã me levou para almoçar, fomos lá no restaurante, e aí a minha irmã olhou e falou assim, você sabia que o Gustavo, meu sobrinho, ele é vegetariano agora? Eu compro as granolas, eu compro os legumes, os vegetais, ele não come carne. Eu falei, tá bom, ótimo. Aí fomos pedir, eu falei assim, Gustavo, você me desculpa, mas eu vou comer um bife. Estávamos num restaurante uruguaio, e aí, bifão assim, maravilhoso, pedi um arrozinho, uma batatinha rústica e um vinagrete. E ele falou assim, não, eu quero um arroz não sei das quantas, porque eu sou vegetariano. Quando o cara chegou com arroz, tinha mais bacon lá dentro do que qualquer outra coisa. Eu falei, mas você não era vegetariano? Ele falou assim, eu sou vegetariano. Como é que você vai fazer com esse bacon aí? Joga pro lado que eu vou comer isso aí depois. E ele foi separando. Mas conforme a gente ia conversando na mesa, eu vi que o bacon começou a sumir. E a hora que eu vi o prato estava vazio, eu falei, mas você não era vegetariano? É, pastor, tio, mas você sabe, né, eu tava com fome. Você viu que o radicalismo ele vai até um ponto? É claro que eu dei dois exemplos totalmente opostos, né? Mas você vê que as pessoas dentro da sua condição de extremismo, não, mas isso pode, aquilo não tem problema. Há também muitas pessoas liberais e religiosas que desprezam os indivíduos religiosos e conservadores, com todo o farisaísmo e arrogância dos piores fariseus. Então o fariseu, ele olha para o publicano e fala, você não presta. O publicano, aquele que é pecador, olha para o fariseu e fala assim, quem não presta é você. Olha como você é radical, olha como você é duro. Você entende que é só uma forma de olhar, mas o preconceito não tem a ver necessariamente apenas com sexualidade ou com a cor da pele. Preconceito quer dizer você ter um conceito prévio de algo. É como preocupação. Eu me ocupo de algo antecipadamente, antes que aconteceu. Não que você tem que deixar a revelia. Não, mas a conta vai vencer daqui a 1 ano. Nossa, eu estou preocupado aqui. Como é que eu vou pagar a renovação do meu seguro do meu carro em 2022? Você está se preocupando de algo que ainda não é motivo para isso. Apesar de todas essas variações, são apenas 2 abordagens primárias da nossa vida. A mensagem da parábola de Jesus é que ambas as abordagens, tanto da extrema direita como da extrema esquerda, estão erradas. Se você se posiciona de um lado ou de outro, você está errado. A parábola ilustra a alternativa radical. Nós falamos primeiro do filho mais novo perdido. Depois nós falamos do filho mais velho perdido. Na verdade, os 2 filhos, eles estão perdidos. No primeiro ato do nosso texto, onde aparece o filho mais novo, Jesus nos dá um relato do pecado
que qualquer pessoa seria capaz de identificar. Muito fácil. Aquele homem olha para o seu pai e fala: eu quero a parte dos meus bens. É muito claro aquilo, entendeu? É como agora teve o falecimento do meu papai, eu sentei com a minha irmã e falei assim: olha, como é que nós vamos fazer? Legalmente, papai falecendo, mamãe tem direito a 50%, eu, como filho, tenho 25% e a minha irmã 25%. E nós sentamos, mas como é que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte: deixa o jeito que tá, vai tudo pro nome da mamãe, beleza? Beleza. Tá? Foi uma decisão que nós tivemos. Mas eu poderia, legalmente, falar: não, eu quero a minha parte, eu quero em relação a isso, quero aquelas... Tenho direito, tá? Então, quando aquele filho mais novo, ele se posicionou daquela maneira, ficou claro que ele estava fazendo algo diferente. Nós já tratamos sobre o conceito da sociedade, da comunidade, o que elas pensavam, como estava sendo agido, e ele estava errado. O jovem rapaz humilha sua família e passa a viver uma vida consumista e dissoluta, ou seja, sem regras, sem nenhum padrão. Ele fica totalmente descontrolado, acaba alienado do pai, o pai que representa Deus. Entenda que essa parábola de Jesus trata dos irmãos mais velhos, dos irmãos mais novos, mas o pai é um só, é Deus Pai. Acaba alienado do pai que representa Deus na história. Qualquer ouvinte da parábola concordaria que uma pessoa com tais modos de vida acabaria afastado do pai, ou no caso de Deus. Imagine a situação, eu, nesse contexto que eu te contei, em que eu exigisse, e você soubesse que eu fiz vender o apartamento urgente por qualquer valor, como que você iria olhar para mim? Não, o pastor Paulo está certo? De jeito nenhum. No segundo ato, que é a reação do filho mais velho, o foco recai sobre o filho mais velho, que eram os fariseus. Ele é meticulosamente obediente ao pai e, portanto, por analogia, aos mandamentos de Deus. Ele se mostra completamente sob controle e é bastante disciplinado. Nossos olhares sobre a vida de um homem como esse iriam provavelmente falar que ele estava certo. Como é que o pai mata o bezerro cevado e nunca deu nenhum cabrito para que ele pudesse se divertir com os irmãos? Esta parábola ela é tão profunda porque ela mexe na minha comodidade, mexe no seu coração, confronta a sua vontade e o seu desejo. E na nossa igreja nós temos alguns irmãos, por exemplo, nós temos o Felipe e a Esther. E recentemente o papai, o André, ele foi lá e abriu uma loja com um, abriu uma loja com o outro, auxiliando-os, né, dentro desse tempo difícil. Quem que foi privilegiado? Quem não foi? Será que um tinha mais direito? Por que meu pai não fez isso? Eu não vi isso entre eles. Ainda bem, porque senão eu tinha pego a cinta e tinha dado nos dois. Mas você entende que a nossa mente, ela trabalha em cima daquilo que nós achamos e pensamos? No segundo ato, vamos voltar, o foco recai sobre o filho mais velho. Ele é meticulosamente obediente ao pai, e, portanto, por analogia aos mandamentos de Deus. Ele se mostra completamente sob controle e é bastante disciplinado. Assim temos os dois filhos. Um deles sendo mau aos nossos olhos, tanto que você não ouve pregação sobre o filho mais velho, só sobre o filho mais novo. Um deles sendo o mal, pelos padrões convencionais, e outro sendo o bom. Ainda que ambos, conforme nós já mostramos, estejam alienados em relação ao pai. O pai tem de sair e convidar a ambos para que participem do banquete do seu amor. O filho mais velho teve que ser convidado, mas o filho mais novo também. Eu não sou digno. Coloca a roupa. Cala a boca. Não, mas eu tenho que... Não, você não tem que trabalhar nada. Eu decidi. Quem perdeu fui eu, e eu abro mão de uma restituição. O pai tem de sair e convidar a ambos que participem do banquete do seu amor. Portanto, não há apenas um filho perdido. Há dois.
Não obstante, o segundo ato é concluído de forma inimaginável. Jesus, o contador de histórias, deliberadamente deixa o filho mais velho em seu estado de alienação. O filho mau participa do banquete do pai, mas o filho que é bom não acompanha. O amante das meretrizes está comendo, ele é salvo. Mas o homem de retidão moral continua perdido. Como é isso? Você entende que, às vezes, o seu foco, o meu foco, o nosso foco, em relação às condições que a sociedade está mostrando, segundo aos olhos de Deus, são diferentes? Você começa assim a entender quando Jesus Cristo fala para algumas pessoas: eu não quero que você entre no reino de Deus. E as pessoas vão olhar e falar assim: mas eu preguei a palavra. O meu papai, ele faleceu há 4 dias atrás, eu estou aqui perante a igreja me expondo. Como é que, Jesus, você não vai deixar eu entrar? Essas realidades, para nós, espero que não sejam reais. Jesus Cristo olhar para você nos seus olhos e falar assim: eu nunca te conheci. Independente do que você fez, independente do dízimo que você deu, independente da frequência que você teve de igreja. Entenda que essas coisas fazem parte do cristianismo, mas não é a raiz da coisa. A raiz é o nosso coração, aonde ele está alicerçado. Os nossos julgamentos, os nossos pensamentos, as nossas ações. Quase é possível ouvir alguns fariseus ofegando de raiva ao ver fim da história. Nós viemos aqui para ouvir Jesus e ele está falando que o publicano, aquele que não tem nenhum ritual, ele é salvo. E eu, que vou no templo, jejuo, oro, dou dízimo, participo dos serviços, faço ação social, eu vou para o inferno? É isso que Jesus está falando? Era o completo oposto de tudo o que já lhes havia sido ensinado. Como é divergente a doutrina do Evangelho em relação ao que está sendo falado. Cheguei aqui na casa da minha mamãe e aí numa das noites nós sentamos para ver televisão. A gente papai tinha tirado a net daqui de casa, tá só com a internet. E aí eu comecei a passear e eu vi como a televisão da área cristã, ela está contaminada. Eu tinha perdido um pouco o contato com isso. Pensava que apenas os sábados de manhã as doutrinas heréticas elas vinham à tona. Mas eu pude ver ali, nos canais abertos do HF, mais de 30 canais falando do Evangelho de uma maneira distorcida. Homens consagrando a água santa, outros falando de carneza e falando de toda sorte de coisas. Pessoas como eu sentado aqui, com figuras místicas do lado, entendeu? E a pessoa pegando candelabros para fazer orações como se aquilo tivesse algum tipo de poder. E nós estamos vindo com um discurso ao contrário do que as pessoas falam. Era quase possível ouvir alguns fariseus ofegando de raiva ao ver a história sendo finda. Era o completo oposto de tudo que lhes havia sido ensinado. Foi comigo, quando eu ouvi o Evangelho. Foi com você. Alguns de vocês, nesse tempo de pandemia, compartilharam comigo e foram em outras igrejas. Não há problema. Mas quando você ouve o discurso, você fala, tem algo errado. Não é porque é diferente do que o pastor Paulo fala. É diferente daquilo que eu leio na Bíblia. Eu não vejo isso na Bíblia. Não está lá. Jesus não para simplesmente por aí. As coisas ficam ainda mais surpreendentes. Por que o filho mais novo, mais velho, decide não participar? Ele mesmo explica o motivo. Nunca desobedecia às suas ordens. O filho mais velho não perde o amor do pai, apesar de sua bondade, mas por causa dela. Ele perdeu o amor do pai pela sua obediência
extremista e radical, sem equilíbrio. Não são os pecados que criam a barreira entre ele e o Pai. Só para ele controlar o horário. O que te separa do Pai não é o problema do seu pecado, mas é a sua radicalidade, a sua condição de extremista. É claro que o pecado é a raiz de tudo. Não são os pecados que criam a barreira entre ele e o Pai, mas o orgulho que sente de seu histórico moral. Se você é uma pessoa que bate no peito dizendo eu sou um cristão melhor do que os outros, você está longe de Deus. Ele sente orgulho do seu histórico moral. Não são as transgressões que afastam ele do Pai, mas a sua retidão. Ele acha que a ação de misericórdia do Pai em relação ao Filho transcende aquilo que ele acha como certo. Então ele não aceita. Como que isso pode acontecer? A resposta é que o coração dos dois irmãos, os dois estilos de vida, que ambos representam, são muito mais parecidos do que podemos imaginar. Se uma pessoa ela está com o coração morno, que é esse coração aqui, ela está com um problema. Se a pessoa tem um coração frio, ela também está com um problema. 3 corações. É uma cidade, né? 3 corações. O coração frio, ele pode ser salvo. O coração quente, ele é salvo. O coração morno, ele pode ser salvo. Mas tanto o frio como o morno, eles estão com um grande problema. E nós temos visto que o coração que é frio, ele se achega muito mais perto a Jesus do que aquele que se estabelece em cima de um conceito moral. Lá em Apocalipse diz que a igreja era morna. A igreja de Laodiceia, ela se apoiava em pilares como um centro médico de referência, um centro de confecção de vestuário de referência e muito ouro. E aqueles homens olhavam e falavam assim, eu estou bem demais. E Jesus fala, antes você tivesse com o coração frio, porque você seria atraído pelo Evangelho. Mas com o coração morno, é muito mais difícil você abrir mão dos seus preconceitos morais e se render ao Salvador. Para a gente finalizar esse primeiro período, ontem estava vendo um pedacinho de um filme, A Lenda de Tarzan. E aí o Tarzan, ele começa a lutar lá com um gorila, que é o líder lá, e ele toma uma coça, fica lá no chão. E tinha um homem lá que estava com uma arma, e ele olha para aquele homem, o gorila, e se aproxima dele. E aí o Tarzan olha para ele e fala assim, abaixa. E ele fica de joelhos e fica olhando para o gorila abre a boca daquele tamanho assim, dá aquele urro, e naquele momento ele abaixa a cabeça. Quando ele abaixa a cabeça, ele se submete à autoridade daquele que está mostrando. É claro que Jesus Cristo, ele não é o gorila, mas ele é o leão da tribo de Judá. Bem. E quando ele rugir, é para você abaixar a cabeça e se prostrar e esperar que ele mude e transforme o seu coração. Findamos esse primeiro período da Escola Bíblica Dominical convidando você a ser uma pessoa mais equilibrada, nem na extrema, nem no outro extremo, não negociando os princípios que são bíblicos, mas sendo uma pessoa equilibrada. Vamos para o nosso breve intervalo, estaremos retornando às 10h45, conforme eu já disse, digo sempre para você, não se disperse, não vá sair para fazer qualquer coisa, porque quando você voltar você vai perder a continuidade desse estudo. E nós vamos tratar o que o filho mais novo queria verdadeiramente da sua vida. Que Deus te abençoe. Aguardo você depois do intervalo. Fique com Deus.